Olá, sejam bem-vindos à segunda exposição do curso de Álgebra Linear. Nesse vídeo, nós iremos ver exemplos de espaços vetoriais e esse conteúdo ainda é do capítulo 1 do livro. Então, antes de dar alguns exemplos de espaços vetoriais, vamos lembrar o que é um espaço vetorial. Então, se dado um conjunto V, e nesse conjunto V definida uma operação que nós estamos chamando de adição. Dizer que essa operação está definida no conjunto V significa dizer que quando você pegar dois elementos do conjunto e fizer a composição, ainda vai dar um único elemento do conjunto. Ou seja, se você pegar dois elementos do conjunto e fizer a composição, fizer a adição, e o resultado não for um elemento do conjunto, essa operação não está bem definida nesse conjunto. Para que uma operação esteja bem definida, tem que valer a propriedade do fechamento. Então, as propriedades que essa operação tem que ter de adição dentro desse conjunto V são a existência do elemento neutro, ou seja, vai existir dentro do conjunto um elemento que a gente tem chamado de vetor nulo, que ele é neutro com relação à adição. Ou seja, se ele está aqui ou não está, não vai modificar o resultado da adição aqui. U mais o vetor nulo é igual ao próprio vetor U. Outra propriedade era que para qualquer que fosse o vetor, existe um vetor que é simétrico a ele, ou seja, quando você soma dá o vetor nulo, ou seja, esse menos u aqui na realidade, a gente não vai dizer menos u não, a gente vai dizer o simétrico de u. Não é menos 1 vezes u, embora depois a gente vai ver nas propriedades que vai ser a mesma coisa. Tem que valer a associatividade, ou seja, quando você soma vetores, você soma dois vetores, você não soma três vetores de uma vez. Quando a gente definiu lá a soma de vetores, você pegava a origem de um e colocava na extremidade de outro. Então só tinha dois vetores. Então, se você vai somar três vetores, é necessário você colocar o parênteses em algum lugar para dizer quem é que você está somando primeiro. Por exemplo, aqui onde tem U, V e W, colocando os parênteses entre U e V, está dizendo que eu primeiro somo U com V e depois somo com W. Já colocando o parênteses entre V e W, está dizendo que eu somo U com o resultado da soma entre V e W. Quando a operação é associativa, significa dizer que tanto faz. Tanto faz primeiro você fazer U mais V e o resultado dessa adição somar com W, como fazer U mais o resultado de V mais W. Ou seja, nesse caso, quando a operação ela é associativa, você pode retirar o parênteses. É isso que está sendo dito aqui. Uma outra propriedade que a gente viu também era que essa adição de vetores ela é comutativa, ou seja, você pode comutar, você pode trocar os elementos as parcelas aqui que não vai mudar o resultado da adição. Então, essas são as propriedades que são inerentes ao conjunto de vetores e à operação. Mas, além disso, nós temos uma outra operação que é uma ação que a gente... É uma ação de números sobre vetores. Você vai multiplicar números escalares, elementos de um corpo por vetores. E essa ação tem que satisfazer as seguintes propriedades. O número 1, agindo sobre um vetor, não vai modificar o vetor. Assim como a gente está acostumado que 1 vezes qualquer número é qualquer número, o 1 ele não modifica, aqui também o número 1 tentando modificar um vetor não vai conseguir, vai ser apenas o próprio vetor. Também tem que existir uma compatibilidade entre as operações no corpo, o exemplo de corpo que a gente já viu são racionais, reais, complexos. Esses números vão agir sobre vetores. Então tem que existir uma compatibilidade entre as operações desse conjunto e a operação que é a soma de vetores. Então, por exemplo, você tem dois números alfa e beta. Aqui as letras gregas representam números escalares, elementos dos corpos. E as letras U, V, W, mais longe assim no alfabeto, representam vetores. Então aqui eu tenho os escalares alfa e beta, os números. E eu vou somar esses dois números e multiplicar pelo vetor. Observe que esse parênteses está dizendo que primeiro foi feita essa operação, eu somei esses dois números, depois eu multipliquei pelo vetor. Então, essa operação poderia ser feita, mas assim como existe alfa, beta e v, também existe alfa vezes v. Eu posso pegar o escalar e multiplicar pelo vetor, também existe beta vezes v. E a gente quer que essa operação seja compatível, Ou seja, que se eu primeiro fizesse alfa vezes v e depois somasse com beta vezes v, era a mesma coisa de fazer logo alfa mais beta e multiplicar pelo vetor v. Então, vale nos dois casos. Aqui você tem a distributividade da soma de escalares com relação ao vetor.
E aqui no outro caso você tem o outro lado, né? Você vai fazer alfa vezes a soma de dois vetores, vai dar alfa U mais alfa V. E aqui nessa última propriedade, mais uma vez, tem que haver uma compatibilidade entre as operações. Então, tanto faz você fazer multiplicar primeiro alfa por beta, depois multiplicar por V, ou fazer primeiro beta vezes V, depois fazer alfa vezes beta vezes V. Então isso aqui é um conjunto que tem uma operação de adição, você vai fazer essas 4 primeiras propriedades para a adição, e uma multiplicação por escala, ou seja, eu vou pegar números e multiplicar por vetores, tem que fazer as mais outras 3 condições, formam esse conjunto com essa operação sobre um corpo, forma um espaço vetorial. Observe que na definição do espaço vetorial, você vai precisar de um conjunto de vetores, de uma adição entre vetores, de um corpo de escalares, um conjunto numérico, e de uma ação, de uma operação desses números por esses vetores. Se por algum acaso você pegar um escalar, um número, e multiplicar pelo vetor, e o resultado não tiver dentro de V, então você não tem aqui uma ação do corpo sobre o conjunto de vetores. Bem, o primeiro exemplo que a gente vai ver, na verdade é o exemplo que é mais conhecido de todos, desde o ensino médio até o curso de Geometria Analítica, que é estudar o plano. Até agora, nesse momento, para nós, um vetor é um objeto geométrico. Ele tem um comprimento, ou um módulo, uma direção, que é o ângulo que forma a horizontal, e um sentido aqui que no caso está subindo. Mas em algum momento da história, alguém resolveu associar a essa entidade geométrica números, entidades algébricas. Ou seja, nós vamos escolher um ponto aqui do plano. Poderia ser qualquer ponto, mas eu vou escolher aqui a origem desse vetor. E por esse ponto que é a origem desse vetor, nós vamos colocar um sistema de coordenadas cartesiana, um par de retas perpendiculares. Mas você dizia, professor, mas você pegou logo a origem do vetor, porque não pegou outro ponto? Não tem nenhum problema, você pode escolher qualquer ponto, porque na exposição anterior a gente viu que os vetores eles são transportáveis. Se o vetor estivesse aqui para cima, a gente poderia transportar ele até colocar a sua origem coincidindo com a origem do sistema de coordenadas. E agora, para esse vetor U, nós vamos ter um par de números reais que vão ser as coordenadas do ponto aqui da seta, que vai ser identificado com esse vetor. Ou seja, a gente associou a um vetor um par ordenado de números. Então agora, um objeto que era totalmente geométrico, você tem uma associação algébrica. Então vamos agora fazer uma identificação da soma de vetores aqui no plano com a soma de vetores que a gente fez na aula anterior, mas agora fazendo associação com números. Então, dado o vetor U de coordenadas A e B, vamos considerar agora um vetor V, vai ter coordenadas chamadas de C, a coordenada X, e D, a coordenada Y. E o que nós queremos fazer agora é encontrar quem são as coordenadas do vetor que é a soma dos dois. A gente já viu na aula passada que para a gente encontrar quem é o vetor soma, eu vou transportar esse vetor V para tal forma que a origem do vetor V coincida com a seta do vetor U. E agora, para a gente vai encontrar o vetor soma, nós vamos considerar o vetor cuja origem é a origem do vetor U, que nesse caso coincide com a origem do sistema de coordenadas. E a extremidade, a seta, fica na seta do vetor V. Aqui nós temos o vetor U mais V. E a gente quer saber como encontrar as coordenadas do vetor U mais V. Lembre-se que lá no ensino médio, nos ensinam que é assim que você faz a soma entre vetores, que é uma coisa um pouco meia, como é que eu vou dizer, estranha. Você não está acostumado com esse tipo de situação, de fazer essa soma dessa maneira. Vamos encontrar quem são as coordenadas do vetor U mais V? Vamos lá. Bem, as coordenadas do vetor U mais V vão ser as coordenadas desse ponto aqui de cima. Vai ter uma coordenada X aqui e uma coordenada Y no eixo Y. Qual é a distância desse ponto até esse aqui que está marcado aqui nessa corzinha azul? Observe que quando a gente transportou o vetor V para cá, a altura desse ponto, que é a seta do vetor amarelo, foi transportada daqui para cá. A gente só pegou o vetor
e transportou, estou falando que sua origem veio para esse ponto aqui, a extremidade do vetor u. Então, essa distância daqui para cá, ou seja, que é a mesma daqui, ó, para cá, que é d, é o tamanho dessa setinha aqui azul. Então, para encontrar quem é a coordenada y desse vetor soma u mais v, falta apenas determinar quem é esse pedacinho aqui. Depois a gente soma eles dois e vai ter quem é a coordenada a coordenada y do vetor soma. Como essa distância daqui para cá é exatamente essa mesma aqui, ó, que é p. Então agora a gente tem aqui que a coordenada y do vetor soma vai ser p mais d. Vamos colocar aqui em cima. Agora só falta a gente encontrar quem é a coordenada x do vetor u mais v. Para encontrar a coordenada x, vai ser essa distância daqui até aqui. Vamos fazer isso. Bem, da origem até aqui onde está o ponto A, vale A. Então, para encontrar o que falta, que seria de A até esse ponto aqui, que estou marcando com a mãozinha, nós temos essa distância, que por alguma causa é essa mesma distância aqui. Ó. E como antes, como esse vetor aqui ele foi transportado para esse ponto, essa medida é exatamente essa mesma medida aqui, ó, que é C. Então, desse ponto até a origem vai valer A mais C. Então, aqui nós temos que a soma de dois vetores, que eram feitos de uma forma meio estranha lá no ensino médio, quando você coloca um sistema de coordenadas com pares ordenados, com números associados aos vetores, a soma é algo bem natural. Ou seja, somar u mais v corresponde a você somar as duas primeiras coordenadas somar exatamente as coordenadas do vetor. Aí você vai fazer a mais c, vai ser a primeira coordenada, e vai somar a segunda com a segunda, b mais d. Então, aqui nós temos que a soma dos vetores u mais a soma dos vetores u e v é a mais c e b mais d. Agora vamos determinar como é que é a multiplicação por escalar. Então, dado um vetor u, eu vou pegar esse vetor u e multiplicar pelo escalar. Esse vetor u tem coordenadas a e b, e quando a gente multiplicar pelo escalar alfa, você vai ter o vetor alfa u. Esse vetor alfa u ele tem origem na origem temos coordenada, tá? Que ele é bem grande. Eu coloquei aqui a anotação para ele, mas não é daqui para cá, né? Ele começa na origem e termina aqui nesse ponto. E o nosso objetivo agora é determinar quem são as coordenadas desse vetor alfa u em função das coordenadas do vetor u. Então a gente já sabe que u tem coordenadas a e b, e a gente quer saber quem são as coordenadas do vetor alfa u. Para fazer isso, nós vamos investigar os triângulos formados nessa figura aqui, esses triângulos azul. Observe que esse primeiro triângulo a hipótese vai ser o vetor, né, o segmento que corresponde ao vetor u, a altura aqui do triângulo e a base. E para esse outro vetor maior, vai também ter um triângulo, que vai ser a hipotenusa vai ser o segmento associado ao vetor alfa u, a altura do triângulo e depois a base. Você vai ter aqui dois triângulos. E esses triângulos são triângulos retângulos que têm em comum um ângulo. Então, triângulos retângulos que têm em comum um ângulo são triângulos que são semelhantes. Se eles são semelhantes, isso quer dizer que os seus lados são proporcionais. Qual é o fator de proporcionalidade? Vamos ver. O primeiro triângulo, esse menorzinho aqui, a hipotenusa dele tem exatamente o comprimento do vetor u. O maior tem comprimento de u multiplicado por alfa, como a gente explicou na exposição anterior. Ou seja, o fator de proporcionalidade é alfa. Ou seja, se aqui for uma medida, essa aqui, outra medida vai ser essa multiplicada por alfa. A medida maior aqui, a base maior, vai ser a base menor multiplicado por alfa. Uma base menor aqui é a base maior vai ser alfa vezes A. Como a altura aqui é B, essa outra altura vai ser B vezes alfa. Ou seja, nós encontramos quem são as coordenadas do vetor, que é o produto escalar alfa por u, em função do vetor u.
e em função de alfa. E é uma coisa bem natural, né? Você multiplicar um escalar por um vetor, multiplica cada uma das suas entradas do vetor por esse escalar. Então, se nós definirmos a multiplicação por escalar dessa forma e a soma de vetores, como a gente fez antes, para pares ordenados, nós vamos ter que o conjunto dos vetores do plano, ou o plano, é um espaço vetorial sobre o conjunto nos reais. Que nós vamos escrever assim, tá? R ao quadrado aqui, R cartesiano R. Agora você pode dizer, mas aí você não teria que demonstrar aquelas 7 propriedades? Não, porque a gente não precisa. Porque a multiplicação por escalar no sentido geométrico corresponde a essa multiplicação algébrica. E a soma de vetores no sentido geométrico corresponde à soma de coordenadas dos vetores. Ou seja, para essa adição aqui de vetores, na qual eu somo a primeira coordenada dos dois vetores e a segunda coordenada dos vetores, para formar a primeira e a segunda coordenada respectivamente, e que eu multiplico um escalar por um vetor, multiplicando cada uma das suas entradas por esse vetor, essas duas operações são as operações que a gente tinha feito antes, somente que de forma geométrica. Aqui nós temos ela de forma algébrica. Então, eu não preciso agora me preocupar em demonstrar a comutatividade da adição, nem a associatividade, porque aquilo já foi feito na aula anterior. Claro que aqui você poderia fazer assim, eu quero mostrar a comutatividade. Aí você vai olhar aqui para dentro. A, B mais CD é A mais C, B mais D. Como a adição aqui é a adição de números reais, ó, e eu posso trocar aqui de lugar, então eu posso trocar o C com A. A mesma coisa aqui do B com D eu posso trocar, e depois você separa os dois e tem a comutatividade. Mas não precisa disso. A gente vai fazer esses exemplos mais para frente. Agora, esse conjunto, o conjunto dos vetores do plano escrito dessa forma, com relação à adição usual de vetores e a multiplicação por escalar, é um espaço vetorial. Outro exemplo de espaço vetorial. Sim, quem é o elemento neutro desse espaço vetorial? É o vetor nulo, o 0, 0. Quem é o simétrico de AB? Menos A, menos B. Quando você somar, vai dar o vetor nulo. Uma generalização desse exemplo é exatamente o espaço tridimensional, onde nós vamos... Ele é muito parecido com o plano. Vocês também estudaram esse conteúdo em geometria, em álgebra vetorial e geometria analítica. Como é que é a operação usual? Você vai somar coordenada a coordenada, ou seja, o vetor x, y, z mais o vetor x1, y, z1 vai ter como primeira coordenada x mais x1, depois a segunda y mais y1 e z mais z1. E analogamente ao que foi feito no plano, multiplicar um escalar por um vetor é multiplicar cada uma das suas entradas por esse vetor. Esse aqui também é um exemplo de um espaço vetorial que nós não vamos demonstrar, segue as mesmas ideias do exemplo anterior. Observe que, no final das contas, a operação de adição é sempre feita nas coordenadas, ou seja, não se mistura. Esse x aqui não se mistura nem com esse y, nem com esse z. Ele vai se misturar com esse x1 aqui. No final das contas, o que você está fazendo são contas no conjunto nos reais em cada uma das coordenadas separadamente. Então vai valer a comutatividade, por quê? Porque a adição de números reais é comutativa. Vai valer a associatividade, porque a adição de números reais é associativa. O elemento neutro é o 0, 0, 0, né, que é o vetor nulo, e o simétrico de x, y, z é menos x, menos y, menos z. Agora esse conjunto, o racional cartesiano ele mesmo, ou seja, aqui é o quadrado, ou seja, são pares ordenados cujos números são números racionais. Será que ele é um espaço vetorial sobre que? Para aquelas mesmas operações que a gente falou antes, ou seja, coordenada a coordenada? Sim, pelo mesmo motivo, porque no final das contas, as contas aqui, que você vai fazer quando você soma vetores, estão sempre separadinha dentro das coordenadas. A primeira coordenada sempre soma com a primeira, a segunda com a segunda, e assim sucessivamente. Agora, e com relação a gente modificou. Olha, nesse exemplo aqui, a gente perguntou se o conjunto dos racionais cartesiano ele mesmo é um espaço vetorial sobre ele, que é um corpo. Você pode fazer essa pergunta. Agora a gente modificou. Eu estou considerando
o conjunto dos números racionais cartesianos ali mesmo, que é o quadrado. E eu estou querendo perguntar se ele é um espaço vetorial sobre o conjunto dos números reais. Ou seja, esse escalarzinho que aparece aqui vai ser um número real. No exemplo anterior, esse escalar que aparece aqui é um número racional. Então, quando você faz essa multiplicação alfa vezes AB, tanto o alfa que aparece aqui é racional, como o A e o B, que são elementos do conjunto Q cartesiano ali mesmo, também são racionais. Então, aqui você tem um produto nos racionais que a gente sabe que é racional. E nesse outro exemplo, será que esse conjunto, o conjunto dos números racionais cartesiano com ele mesmo, é um espaço vetorial sobre os reais?